Bom dia, boa tarde a todos. Hoje eu estou com o Diego Ramiro, presidente da ABAI, que vai conversar comigo aqui no Investimento Aberto. E aí, Diego, tudo bem? Tudo bom, Hudson? Obrigado pelo convite. Obrigado. Eu poder você estar aqui. É uma honra poder estar aqui com você. Muito obrigado mesmo. Diego, me conte aí. Vamos falar para as pessoas quem é Diego Ramiro. Bom, obrigado mais uma vez por todo mundo que está nos vendo, então vai nos ouvir nesse nosso bate-papo. Bom, o Diego Ramiro é assessor de investimento há mais de 14 anos. Um pioneiro, né? Eu brinco que se eu soubesse tudo que era ser assessor há 14 anos, talvez eu esperasse um pouquinho. Mas eu brinco que é o âmbito do jovem. E naquela época eu comecei a minha certificação, se não me engano, de 2007 a 2006, como assessor. É o Como 003. Exatamente. Estou lá no começo. Naquela época, nós não éramos mais do que 400 habitados no Brasil. Assim como hoje são 23 mil. Uau! Há 5 anos atrás eram 5 mil. Para você ver como o grande crescimento dessa nossa profissão foi nos últimos 4, 5 anos que deu o boom da profissão. Então, quando eu fiz lá 2006, 2007, éramos apenas em 300, 400. Era uma profissão muito incipiente. Não sabia o que era o tal agente autônomo de investimento, que hoje é o atual assessor de investimento. Justamente. E atuo como assessor há 14 anos. Montei uma empresa de assessoria e vale contar, quando nós montamos a empresa de assessoria, sempre fomos vinculados a bancos. Por quê? Porque hoje é muito comum, hoje as independentes, né? Tivemos XP, Guide, Genial, tem outras hoje muito comuns independentes, mas há 14 anos atrás ninguém conhecia um pouquinho o que era fora. Então, o cliente vinha até nós, quem seria um assessor? Risco dessa figura. Não, olha, eu vou te dar uma assessoria, contudo vinculado a um banco. O brasileiro, ele é arrojado às vezes, mas ele gosta da cobrança do banco. O brasileiro adora ter aquele banco. Assim. Eu brinco que a gente começou durante muito tempo, nesses nossos 14 anos, nós fomos vinculados ao Bradesco, né, via Agro. Eu brinco que o meu cliente tinha a segurança da Arbrinha, que é aquele símbolo do Bradesco. Eu tinha a assessoria da empresa, mas minha conta estava no Bradesco. Então, dava essa questão de segurança por conta disso. Isso já vem mudando, graças a Deus. Acho que mudou muito. Hoje o assessor ele já consegue passar uma credibilidade independente da plataforma no qual ele está vinculado, mas naquela época era muito incipiente. Lembro da minha cidade, sul de Campinas, interior de São Paulo, a que fez uma filial. Não tinha nem ainda agente autônomos, era filial mesmo. Filial com funcionário. Funcionário de ter. Então ninguém sabia o que era. Então imagina eu temos que explicar o que é uma empresa, depois do que é a plataforma e depois, de fato, o que é o investimento que eu oferecer. Lembrando que naquela época nós éramos monoprodutos. O que é isso? O assessor, até pouco tempo atrás, porque hoje você vê o assessor, vamos bater um pouco no papo até com a organização, mas hoje o assessor é um assessor de patrimônio e, de fato, só de investimento. Naquela época eu vi que era um assessor de renda variável. Eu só podia assessorar o meu cliente numa linha de negócio que era compra e venda de ações. Nós não tínhamos ações, nós não tínhamos na plataforma bancos de terceiro, CDB, nem fundos, ainda tem era muito era simplesmente assessoria de renda variável. O que a ação comprar e o que a ação vender. Eu brinco que já vai, a minha idade, apesar de novo, muitos não vão lembrar, mas lá em 2009, nós éramos ainda vinculados a um banco que não existe mais, o Banco Cruzeiro do Sul, e o Cruzeiro do Sul, e tinha uma propaganda da Bolsa. Não sei se você vai lembrar do Pelé. O Pelé fez uma propaganda da Bolsa, seja só. O objetivo era chegar em 5 milhões de CPF na Bolsa, isso de 2009 até 2014, 2015. Eu brinco que esse número foi se atingir recentemente, né? Mas agora, praticamente 8 anos depois do que era a meta da Bolsa. E o brasileiro não tem educação financeira. Então, quem é o Diego? Hoje eu brinco, hoje eu sou um assessor de investimento apaixonado que leva a educação financeira para mais aí de 4.500 clientes que nós temos lá na base. E, com muito orgulho, sou presidente da associação que representa essa produção que hoje faz tanta diferença para a nossa indústria. Olha só, em cujo eu sou conselheiro. Exatamente, por isso que eu estou tranquilo aqui para falar que eu conselho de ética, vai deixar falar besteira. Eu duvido você fazer uma besteira, Diego. Me conta um pouquinho aqui. Você não vai introduzir como a gente está falando de uma associação de lá? Conta o que é a BAE para a gente primeiro? Bom, vamos lá. A BAE é a Associação Brasileira
dos assessores de investimento. Já conseguiram trocar nome e tudo? Na verdade, já. Eu até brinco que depois vocês não vão conseguir, quem nos assistir, o logo aqui, eu vim até hoje uniformizado, a BAI é dois As, um entrando no outro, por quê? Que é o antigo Agente Autônomo de Investimento, AAI, para o AI agora, que é o assessor de investimentos, né? Estamos conseguindo aí, agora, vale citar, isso é uma regra que entrou em vigor desde o ano passado, oficialmente em março do ano passado, com a medida provisória que baixou a taxa de fiscalização do assessor, que era uma das mais caras do mercado. Pagávamos, hoje eu brinco, se eu e o Wilson abrir uma empresa de agente autônomo naquela época, pagaríamos de taxa de fiscalização de R$ 10.000. Conseguimos, com essa medida provisória que virou lei, em março do ano passado, reduzindo 80% o custo de pessoa física e 50% pessoa jurídica. Então, hoje nós pagamos mais do que R$ 2.500, R$ 3.000, ou seja, uma redução muito grande, que para nós sempre foi uma barreira de entrada, essa taxa muito alta. Então, no assessor. E no assessor. E era uma taxa de fiscalização, e aí eu queria aproveitar aqui sua audiência e fazer um agradecimento à CVM, que nos ajudou muito no estudo para mostrar que era realmente uma taxa abusiva e nos ajudou a baixar com essa medida provisória que virou lei. Mas a base, como você comentou, nós fundamos a associação em 2015. Porque hoje está muito na moda o que é o assessor, mas eu brinco que o assessor de investimento, aquele do passado e até o atual, apesar de ser uma única profissão, ela é muito dispara, é muito diferente. Vou explicar em mais fácil. Existe empresa que é focada em private, só pega clientes mais altos, outra é varejo, outro escritório, o foco é educacional, o outro é mais para linha de crédito. Então, é muito difícil você falar quem é o perfil desses 23 mil assessores, dessas 1.500, quase 1.500 empresas de agentes autônomos. Então, não existia ninguém que juntava essa turma com uma meta comum, porque cada um olhava para o seu próprio umbigo. O empresário, cada um queria olhar para o seu dor. A minha dor é o crítico social, a minha dor é o poder de comunidade com a pessoa pública. Ninguém tinha uma pauta comum. Lá em 2015, eu, junto com outros 14 assessores de investimentos, decidimos montar a associação com um único objetivo, que era conseguir enquadrar o assessor no Simples Nacional. Porque nós queríamos pagar em qual hoje um corretor de seguros paga um corretor de imóveis. Naquela época, o corretor de bolsa de valores, que nós éramos, enfim, né? Só era monoproduto. Por que nós não poderíamos? Então, montamos uma associação com esse único objetivo, que esse unia todo mundo, de qualquer pauta. E esse eu falo, esse foi o condutor, que foi a gente da associação. E eu brinco que até hoje não conseguimos esse plano, mas é a nossa meta. Aqui está a gente já ganhou em primeira instância a União montamos para judicializar, porque até então nós não sabíamos como funcionava. Então, a primeira coisa foi, montou-se a sucessão e entrou com pleito na justiça, ganhamos em primeira instância, a União recorreu em segunda, está no STJ agora, com a desembargadora para dar ou não ganho de causa para nós. Tem alguns escritórios, até aproveito, que perguntam para nós, já posso fazer? Falei, olha, apesar de ter ganho em primeira, a gente não recomenda que adote ainda simples, porque sabe que a União, se ganhar, depois tem que retroceder o que não foi pago. Então, surgiu por conta do Simples Nacional, essa pauta lá em 2015. Só que naquela época, nós éramos pequenos, poucos, 15. 2015, né? Vamos lembrar? Em 2015, éramos apenas 15 empresas, e vale citar que na BAE, por que que o pessoal fala, poxa, a BAE é uma associação só dos escritórios, da empresa ou de todo mundo? Não, a BAE é de todos os setores. Porque, vamos lembrar, eu comecei a falar que a nossa taxa era muito alta. Imagina que eu montasse uma associação e falo para o último que é assessor, último, você já paga caro para a CVM. Também uma associação? Eu não vou pagar. Então, o que a gente fez? Criou-se, assim, não, a empresa de São paga uma taxa de associação, e aí todos os setores dentro da empresa automaticamente estão representados. Então, por isso que hoje a BAE cobra uma única taxa da empresa de agente autônomo, do assessor de investimento, e aí todos aqueles estão dentro. Então, imagina, eu vou dar um exemplo. A minha empresa Miura, nós somos em 50 assessores. A Miura paga uma taxa, em torno de R$ 640 por ano, e aí 50 assessores estão associados à BAE, têm todo o direito para poder saber o que está acontecendo. Então, hoje, a BAE são mais de 138 empresas vinculadas, hoje os maiores do país fazem parte da BAE. Hoje, se você pegar todos os números de assessores vinculados com empresas, dá um pouco mais de quase 8.000 assessores, então representamos aí boa parte da categoria desses 23 mil, estão dentro da BAE via
138 empresas, e vale citar que a Vale ela é formada por 9 conselheiros e 3 diretores, sendo um presidente e 2 vice. Por que eu falo isso? Porque desses diretores, nós fizemos uma eleição muito sábia. Tem representante da XP, BTG, Safra, Modal, Genial, ou seja, todas as grandes plataformas que trabalham com assessores estão representados na diretoria e conselho da associação. Para quê? Para que a gente consiga ter a visão de todo mundo. Porque isso aqui não é uma associação de plataforma, isso é uma associação dos assessores. Nós somos dissidentes da Ancor, que antigamente o trabalho, depois do trabalho não existia ninguém que representava os assessores. Não, nós estávamos dentro do guarda-chuva da Ancor. Mas entendíamos, naquela época de 2015, que às vezes teria algumas pautas conflitantes entre o assessor e a plataforma. E vale citar que a Ancor nos apoiou, e hoje a Ancor foi uma das primeiras entidades que nos chancelou e falou: não, a BAE realmente é a associação que representa o setor. Então, aproveito aqui e agradeço a Ancor, a Associação Nacional dos Inspetores, que é um parceiro, um parceirado hoje em grandes pautas. Então, a BAE surgiu para isso. Temos várias pautas. Hoje, brinco, surgiu com a pauta do Simples Nacional. Tivemos outras pautas ao longo desse tempo. Toda a principal foi a redução da taxa de fiscalização, que conseguimos. Né? A mudança do nome era uma coisa importante, né? Brinco, até às vezes eu esqueço de falar, nós me perdi o investimento, ainda lembro o a gente autônomo, mas a gente percebe que hoje a aceitação com o cliente não é o nosso maior objetivo, né? O meu cliente entende o que eu faço. O nosso maior investimento é isso, o que um agente autônomo faz. Né? E até quando tinha a norma, que a gente vai falar sobre a norma aqui, eu nem era autônomo, porque eu tinha que ser exclusivo, não era ficava um nome muito difícil de se entender. O agente autônomo, hoje o assessor, o cliente sabe. Eu pergunto para você, Hudson, o que faz agente autônomo de investimento? Quem é do mercado não sabe. Sabe quem empresta? Ele é agente. O que ele faz? Mas quando eu falo, então, assessor de investimento, para o investidor, ele diz, peraí, vai me assessorar na pauta dos investimentos. Fica mais fácil. Então, quem ganha com isso? Nós, com uma profissão mais clara, e o cliente, quando contratava assessor de investimento. Então, foi uma das pautas, uma pauta educacional, no qual agradeço aqui a HB, nesse nosso que nos ajuda muito. Hoje já virou regra o PEC, que é o Plano de Educação Continuada do Assessor de Investimento, que a cada 5 anos tem que fazer uma revalidação para que não tenha que fazer novamente a prova assessor. E hoje a HB nos ajuda muito com alguns cursos hoje, e vale citar, pessoal, quem está nos assistindo e nos ouvindo, que hoje vários cursos da HB contam como ponto, como pontuação para o assessor de investimento. Tem um muito bom de compliance, em parceria com a Ágora, que estamos desenvolvendo também. A Ágora tem os cursos abertos aqui da HB, né? Tem um compliance para fundos, mas que eu acho que atualmente, para quem vai entrar nesse mundo agora, passa de fundo, já vai entender bem o que te espera. Com certeza. Já aqui do tal diretor, né, do escritório, é alguma coisa boa para a gente se inteirando, né? Mas obrigado, é verdade, super parceria. Não, e essa pauta, então, educacional é uma pauta muito latente nossa aqui, e mais do que tudo é um papel institucional que a BAE tem, de levar para o regulador, para as plataformas, para o legislador, o que é a figura do assessor, que é tão importante. Eu posso até aqui um pouquinho prepotente e arrogante dizer que se temos hoje 5 milhões de investidores na Bolsa, se hoje nós temos tanta gente que está hoje para LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures ou investe em ações, é sim por conta também do assessor de investimento. Claro, a taxa de juros a 2% ajudou o investidor a ir, mas se não tivesse alguém que levasse ou que fosse o fio condutor para levar essa primeira experiência ao mercado financeiro, e eu falo isso, muitos foi através do assessor de investimento, não chegaríamos nesse número. Nós vemos, Hudson, muitos bancos hoje fechando agência. Né? Você vê o número de funcionários? Não sei se você sabe, mas no Brasil tem mais de 100 mil gerentes de bancos, contra 23 mil assessores de investimento. Hoje o banco, às vezes, ele está fechando, e não sabe por quê? O payback de uma agência. Cara, eu tive uma conversa algum tempo atrás com o pessoal do Safra, eles falaram que uma agência Safra, hoje o payback, em torno de 8 a 10 anos. Caramba! Para você ter uma ideia de uma agência. Então, você viu quanto é caro montar uma agência física. Então, os bancos hoje não estão errados, onde faz sentido. Mas você, por outro lado, enquanto o banco está diminuindo sua exposição para a física, por outro lado, você vê assessores vindo da cidade que hoje não tem agência. Vou dar exemplo. Nosso escritório, a empresa lá, a gente tem um escritório, o nosso escritório paga, significa registro.
no Vale do Ribeiro, aqui em Eita. São Paulo. Por quê? Porque não tem uma agência para atender clientes mais de 1 milhão físico e registro. É tudo online. Então, onde há um vácuo desse tipo, o assessor está indo preenchendo e com muita capacitação. Claro que é Legal. importante, então eu brinco que uma das principais pautas nossas aqui da BAE é levar para todo mundo. Eu vou muito a Brasília, nós temos o superintendente que é o Francisco Amarante, assessor que está nos ouvindo ou nos vendo já ouviu falar no Chico Amarante, A gente já esteve aqui também, e está muito no Congresso, porque a gente tem umas pautas muito importantes. E esse ano já montamos com a pauta do Simples Nacional, por conta ainda da é mudança regulatória. história, por conta da reforma tributária. A questão, depois, a gente não é nosso assunto aqui, mas a gente vê como a reforma tributária, a questão dos serviços, pode ter que aumente muita carga para serviço. E hoje o assessor, além de ser lucro presumido, que paga-se a partir de 16 meses para cima, a forma que ele recebe hoje também é via distribuição de lucro. Então, você imagina, se na reforma tributária aumenta o serviço e no segundo semestre vem a reforma do imposto de renda, que aumenta o Distribuição de imposto, dividendos. dividendo talvez fique muito oneroso para o assessor. Então, é isso que a gente está explicando para o legislador. A lei do Simples só não inclui o assessor lá quando ela surgiu, não porque o legislador achava que o assessor não merecia, ele não nos conhecia. Então, ele literalmente, a gente foi a Brasília e falou, colocou você. Não. Então, hoje, uma pauta da BAE, sim, é levar essa produção que tanto cresce para todo mundo conhecer. Então, por falta de informação, não terá. A BAE tem essa missão. Olha só, parabéns, não, belíssimo trabalho. Eu acompanho bem de perto o trabalho de vocês, você, o Francisco, e a BAE como todo. Então, de parabéns, parabéns. Interlocução no Congresso, interlocução cada dia mais propositiva e assertiva com a CVM, muita parceria, a parceria com a Corne, acho que você foi de parabéns. Obrigado, Parabéns, obrigado. parabéns. Me conta uma coisa aqui, temos um novo marco regulatório agora, né? Exato. Resolução 78. O que você acha? O que é? Tenta assim dizer na sua cabeça os principais pontos da 178 e como é que isso vai impactar a vida do assessor e do cliente. Poxa, eu acho que a 178, até vou contextualizar aqui quem não, o assessor novo ou que não conhece muito da nossa norma, né? Essa norma 178, ela veio de uma revisão depois de 10 anos. Há 10 anos atrás, lá em 2012, né, 2023, quase de 11 anos, a CVM também mudou a resolução que é antiga, a resolução do assessor, que é 178, ela é antiga 16, que é antiga 497, né? Virou 497, depois a CVM agora, por questão, compilou várias normas, 16 e atual 178. A 497, lá de 2012, trouxe várias amarras para o assessor de investimento. Não sei se você vai lembrar, Lúcio, mas antes de 2012, quando eu era assessor de 2009, então eu tinha uma norma lá em 2009 que me permitia trabalhar com outras plataformas, isso permitia em 2009. Eu tinha um sócio não assessor limitado a 2%, era permitido atender clientes institucionais, veio isso. Só que lembra que eu comentei que nós éramos muitos produtos, né? Isso. Começou a ter muitos problemas de CVM com operações, alguns assessores de investimentos, agentes autônomos, fazendo operações que a CVM não achava que estavam um pouco ilícitas. Então, não, preciso regulamentar melhor essa função. Veio lá em 2012 a 497, acabando com a possibilidade de trabalhar com vários, ou seja, implementou-se a exclusividade, Tá. tirou-se o sócio não agente autônomo, tirou o atendimento ao institucional, várias amarras. Isso 2012. De 2012 para cá, a gente viu, por mais que uma norma muito mais amarrada, sabe, a gente viu um crescimento exponencial de empresas. Hoje a gente tem amigos meus que têm empresas todas, 14, 15, 16 bis sob gestão. Você vê hoje assessores. Tem alguns escritórios com centenas de assessores. Centenas, tem centenas. Aí quase batendo o seu milhares de assessores dentro da própria estrutura. Então, E uma pessoa, né? Que é engraçado, né? Todo mundo era pessoa. todo mundo é pessoa. Quem é pessoa, né? Então, eu falo, e tudo isso para contar na 78, veio uma norma muito restritiva. A BAE, desde 2019, vinha dialogando com a CVM a importância de modernizar a nossa resolução, por conta mudou. Hoje o assessor faz muito mais coisa do que fazia no passado. Vimos, levantamos com a CVM quantos processos teve ao longo de 2012 para cá, só baixou o número de reclamações do assessor e no mesmo baixou, enquanto o maior número de pessoas passaram a ser atendidas por esse profissional. E a CVM abriu uma audiência pública,
lá em 2019, conceitual, para perguntar para o mercado sobre 3 pontos, que é o que trata o 78, né? Modelo societário, o que você acha de ser societário simples para o empresário? Fim da exclusividade e transparência, que vai ser tratada na 179, que é a CVM que criou as duas. Tá. Só sobre esses 3 pontos, o que o mercado achava? A BA e outras entidades deram o seu texto, a CVM soltou, logo depois de 2021, um esboço, Tá. mas que na nossa linha via meio restritivo, a gente estava com medo, e veio agora, há 45, 50 dias atrás, o texto final do 178, que para nós e para muitos do mercado foi uma das normas mais abrangentes e liberais que a CVM soltou nos últimos Eu anos. tenho ouvido falar que ela está bem pró-mercado. Muito para o mercado. Vou citar alguns exemplos aqui. Hoje, passa-se a partir de 2 de junho, vale citar, pessoal, que a norma entrou em vigor, né? Foi protocolado já na CVM, é a oficial, mas só entra em vigor em 2 de junho. Por quê? Vamos debater aqui, tem algumas mudanças necessárias a ser feitas. Eu brinco. Teremos lição de casa até 2 de junho para poder se enquadrar na nova norma. Vamos tratar daqui a pouco. Mais liberdade com responsabilidade. Exatamente. Então, veio a possibilidade hoje de eu mudar o meu modelo societário, não ser mais sociedade simples, ser empresária. Eu quero dizer com isso, qualquer forma de associação. Quero ser limitada, SA, simples, uniprofissional. Eu posso ser, falou, você pode constituir empresa do jeito que você Então, quiser. É hoje, uma se você empresa. quiser lá na minha, se você quiser, não sócio mesmo pela vida, pode. Exatamente. Por isso, faça ser possível a entrada do sócio investidor. Então, por exemplo, a HB Treinamentos acha importante ter seu braço de distribuição. Ela poderia agora ser sócio de uma empresa que a gente autônomo. Passa até o ponto de eu, Diego, na física, sou dono da Miura, mas se eu quiser na física, eu posso ser sócio de uma outra empresa de gente autônoma. Posso. Ah, Por quê? Porque hoje não tem vedação. Qualquer pessoa ou empresa pode ser sócio de uma empresa de investimento. você pode ser sócio de mais de uma empresa. Só que eu só posso atuar na minha. Tá. Como assessor, só posso atuar na minha. Como sócio, investidor, posso ter de conta se eu quiser. Tá. Isso é permitido. Segundo ponto que veio, além disso aí, acabou-se a questão da exclusividade. Né? Muitos não sabiam, mas para valores mobiliários, vai mais como aqui compra e venda de ações, até a antiga norma eu só poderia fazer por uma plataforma. Então, um exemplo, a empresa da Miura, tenho vinculado ao BTG. Tá? Se eu estou vinculado ao BTG, compra de ações, eu só posso fazer o BTG. Então, hoje, por exemplo, tem contrato que fala, Diego, quero nada para você. Falo, Hudson, infelizmente, ou você abre uma conta no BTG, ou eu não posso explorar porque a norma não permite eu usar duas plataformas para valores imobiliários. Tá? Para fundos de renda fixa já era permitido. A atual norma acabou com isso. Hoje, se eu quiser, a empresa de investimento pode fazer contrato de distribuição com quantas plataformas ele quiser, para qualquer valor, tanto imobiliários como não imobiliários. Tá? Outra coisa, o assessor ao longo do tempo, ele não é só, claro, perdão. Pode ter muitas plataformas, você vai falar com muitas plataformas, com procedimentos diferentes, protocolos diferentes, compliance diferentes. Isso é não. Muito. Eu acho que isso é minha opinião pessoal. A gente na Binance lutou muito por fim da exclusividade, mas hoje eu entendo que é bem trabalhoso. Não só por conta da plataforma, mas por conta da lei de proteção de dados. Né? Tá. O risco de eu vazar a sua informação, por exemplo, você é cliente meu no BTG, mas por algum motivo vazou sua informação, então vou ter que ter um e-mail específico para cada empresa, um telefone para cada empresa, porque mais do que o contrato é a lei de responsabilidade. Então vai dar um trabalhinho. Eu brinco que quem quiser vai poder, mas com muito mais trabalho e governança. E aí, o nosso tema principal, que é o diretor de controles internos, o diretor responsável por texto na norma, terá muito mais trabalho, porque ele vai ser o fiel para ver se as informações de cada uma das não está tendo vazamento de informação, que é o principal receio do regulador. Aderente aos procedimentos de cada um, né? Os caras têm que ter, tá na ponta, tem que ter a barra mais alta para todo mundo. Às vezes esse negócio que Mas é exatamente isso. Você me disse, se você tem várias plataformas, né, qual que é a sua régua? O compliance mais rigoroso é o que você tem que adotar para todos. É assim que ela faz. Mas passou a ser permitido. Antes não era. Eu vi que o que acontece muito na indústria, a gente sabe que as plataformas fizeram isso, elas têm anteciparam esse movimento e fizeram contratos de exclusividade com alguns escritórios. A grande maioria comprou a exclusividade, né? Fez contratos de 10 anos para isso. A gente não acha ruim, porque
Para mim, a exclusividade, se ela for contratual, ótimo. As partes acordaram ser Sim, excluídas. verdade. O que nós não concordamos é que era excluído por conta de uma norma. É uma Então, uma obrigação. obrigação. Agora, se ele falou, não, se você quiser ser exclusivo de forma contratual, o contrato tem valor, ótimo. Se não quiser, você pode trabalhar. Então, esse foi um outro ponto que veio. Então, vamos recapitular. Teve essa questão do sócio, não a gente é autônomo, sócio empresário, o fim da exclusividade. E outro ponto, antes de entrar na transparência, que vai ser nosso outro assunto, possibilitou, na mesma empresa, Hudson, trazer outros produtos. Porque ao longo desses anos, o assessor, ele não era só de investimento. Hoje, o meu cliente lá, por exemplo, não está dinheiro, poxa, tem previdência. Eu, por exemplo, não, infelizmente, previdência não é produto do assessor, basta estar com uma seguradora para fazer isso. Não. Hoje, previdência, você entende, do planejamento financeiro de uma pessoa física, questão sucessória, falar da questão de seguro de vida, sobre previdência, são produtos. Saber que o assessor ele trabalhava com isso, já trabalhava, só que ele era obrigado a ter uma outra empresa. Não sei se você sabia disso. Hoje, eu brinco que as empresas de consultoria, nós éramos um pouco. Eu, lá na Miura, eu tive três. A de investimentos, a corretora de seguros, para poder vender previdência e seguro de vida para cliente, e a parte de consultoria bancário, que às vezes o cliente precisava de crédito. O que a Tá. CVM falou agora? Você pode, no mesmo CNPJ, ter todas essas atividades. Ela só vedou três: Vamos lá. consultor, Tá. gestor e administrador de carteira. Essas três atividades eu não posso fazer dentro, que você sabe muito bem, existe uma regulamentação específica para o consultor, gestor e para o analista, e para o administrador de carteira. Então, essas são as únicas atividades que eu não posso ter na minha empresa de gestão de investimento. É, até que são vitória, né? Você É é bonito. gestor, né? Estou vendendo, estou gerindo fundo. Qual que você vai vender, né? Pronto. Entendeu? E nós da Vai não achamos que foi isso. Acho que faz total sentido. Então, hoje aconteceu isso, todo esse ponto. Mas, poxa, Diego, foi tão liberal, e vem a contrapartida do regulador. Você pode fazer tudo isso, porém, você terá que ter uma das pessoas da sua empresa, terá que ser o diretor de responsabilidade, o diretor responsável, que a gente fala internamente lá na Vale, o diretor de controles internos, que vai estar a pessoa que será responsável para, junto ao regulador e junto à plataforma, para que tudo isso funcione e sigam as normas. Ele precisa ser um só? Pode ser. Quer lá, quer da pergunta, né? Todo mundo era sócio. Agora você pode ter um seletista, no limite você pode ter um Verdade. PJ. E aí? Bom, Cara, pode ser qualquer um. Até o mineiro não. Coisa. não, bom ponto. Até você me ajudou a lembrar. Outra novidade que agora pode também contratar. Antigamente, se o Hudson quisesse virar uma pessoa, eu não poderia contratar o Hudson CLT, tinha que ser o Hudson, virar meu sócio. Era assim. Você tinha 50, não sei como é que é, vai lá. Você falou 50, eu estou voltando. É, Você tinha 50 só. hoje, a norma não é incrível, mas hoje eu tenho que ter mais um sócio. Mas não só da operação. E outra coisa, você convidaria uma pessoa que você conheceu ontem para ser sócio da Gabi? Ah, com certeza. Eu já estou na minha. A empresa tem 14 anos, nós estamos na 33ª operação atual. Não. Porque toda vez que eu contrato ou descontrato o setor, tem que mudar meu contrato social, porque entra sócio, sai sócio. Foi um dos pontos. Isso surgiu até, Hudson. Eu lembro que a CVM lá em 2019 fez o custo de observância, uma consulta. E nós da Vale fizemos, olha, um dos custos de observância do fator de investimento, claro, custo de tempo. Hoje, para eu poder liberar um assessor, para depois trabalhar no escritório, imagina, você pediu demissão na empresa, demite hoje, está demitido hoje, aí, hoje, a pessoa pede para sair de uma empresa de assessoria, outro tá, chega assim, de 30 a 60 dias. Porque cada cartório tem problema. Cartório de contas demora de 10 a 12 dias úteis para fazer uma alteração. Só como eu tenho clientes, tem que passar isso em cada um. Você imagina o tempo que é para colocar essa pessoa e tirar. Então, tudo isso a CVM entendeu hoje que ela fez. Se você quiser, pode contratar, manter da forma que é se associando, e aí, de fato, traria, de fato, o sócio, né? Na Mas é figura, alguém que você acha, realmente. e também pode ser a PJ, a terceirização da atividade. Eu posso contratar o Hudson via uma PJ para ser. Lembrando que qualquer uma dessas funções, sócio, via PJ ou via cientista, esse profissional tem que ser certificado como assessor de e respondendo a tua pergunta, o diretor de responsabilidade, ele pode ser tanto assessor, o sócio, PJ ou o contratado,
mas ele tem que ser assessor de investimento. Tem que ser assessor de Tem que investimento. ser, tem que ser. Tá. Está lá no artigo. É uma das regras que está lá, eu acho que é no artigo 4, diz que ele tem que ser um assessor de investimento. Tá. Mas aí você. Isso aqui, ó, ele poderia. Não, só pode atuar em um Em escritório. um escritório. Então, ele não pode ser, por exemplo, um síndico profissional, É. um Vou diretor, montar uma PJ e vou e não ser sair. diretor de responsabilidade, responsável trabalho. Não, ele só pode ser de uma só. Isso é importante. Isso é muito E assim, vai citar, para quem está assistindo, e é muito específico da nossa norma, que, enquanto associação, nós recomendamos, perdão, que esse assessor seja alguém que já é do escritório, que já conhece a norma, que já entende um pouquinho da profissão, porque agora, Wilson, imagina, a gente, enquanto associação, a gente pensa muito, por que a CVM colocou essa figura? Né? Qual que é o receio da CVM? A CVM, a gente colocando-se nos pés da CVM, ela vai falar o quê? Pô, meu maior receio é, primeiro, está exercendo a profissão. Ele é de fato um assessor? Ele é de fato um profissional que eu posso fiscalizá-lo, regulá-lo? Essa é a primeira coisa. Porque a partir do momento que ela libera para os sócios do agente autônomo, por exemplo, o Hudson. O Hudson tem na HB, ele entrou, virou sócio lá da Liga. Imagina que você entrou como sócio e a norma não diz qual é o percentual. Até 2012, o sócio não agente autônomo era limitado a 2%. Na norma atual não tem limitação. Então, se o Hudson quiser comprar 99% da Miura, ele pode. Se for se o Hudson compra 90% da Miura, serve praticamente dono. Como que eu sei que o Hudson da HB não é assessor de investimento? Ele está entrando lá na mesa de operação e falando para o compra isso, vende isso. Quem é essa pessoa que não vai deixar o Hudson? É a figura do diretor responsável. É ele que fala, não, Hudson, sua figura é só sócio investidor. Tem que ser um cara parrudo, né? Tem que ser por isso, tem que ter uma pessoa que entende. Por isso que eu falo que, claro, muitos estão dialogando que na prática, a gente só vai ver o que acontece com esse diretor ao longo do tempo. Quando começasse as fiscalizações da BSN, vai estar quem fiscaliza o autor de investimento hoje é a BSN, um órgão vinculado à B3. É o autorregulador. O autorregulador. Bolsa de Supervisão de Mercados, BSN, que nos fiscaliza. E hoje nós tivemos lá com o pessoal da BSN, eles falaram que bom que existe o diretor responsável, porque agora esse é a pessoa que eu vou conversar e faz sentido. Mais fácil você criar manuais de boas práticas, estava até conversando antes de começar aqui, de criar manuais de boas para quem? Para esse, porque como eu comentei com você nesse nosso bate-papo, ainda é uma produção que está crescendo isso. Não sei se você sabe, mas um dos dados, mais de 30% das empresas de investimento são EIRELIs. Então ainda falta muita profissionalização. A gente vê, eu brinco, sai nos noticiários aqui, fusões de grandes, mas ainda eu brinco, é a pontinha do iceberg. A grande maioria das empresas de investimento ainda são unifuncional, EIRELIs, começando uma maturidade. Esquema do 80-20, né? 20% de vitória e 80% do lucro. Não, exatamente isso. Mas nós temos que criar uma massa lá que todo mundo possa crescer de forma cada vez mais profissional. Então, esse diretor responsável vai ficar. É tanto para a empresa de um, então o Hudson abriu a HB. Tá. Você mesmo vai ser o diretor responsável. Mas dois temos 32, né? Que antigamente, no primeiro texto da CVM, viam-se com dois e era estatutário. Hoje não é mais estatutário, ou seja, esse diretor não responde na física, mas como a gente estava discutindo aqui, você responde capitular. Então, seja bem coerente, a gente vai debater aqui um pouquinho, mas seja coerente nas suas decisões, porque responde com a sua imagem, não mais com o patrimônio da física, como é um diretor estatutário de um banco ou de uma gestora. Tá. E a CVM despedia-se dois, mas nós levamos para a CVM e CVM. Hoje, grande parte da indústria é IREG, isso teria que geraria um custo para essa empresa trazer. Então, a CVM retrocedeu, e entendemos uma boa visão, e manteve-se apenas uma figura de diretor responsável, não dois, por conta da indústria. Então, hoje só tem uma figura. Eu quero saber por que que você tá, como é que você está vendo que vai ficar o mercado a partir da implantação e tal, mas contando essa conversa, vamos fazer um 79 também, ó. A gente fala da 179, depois a gente fala de como é que o mercado vai ficar. Perfeito. Fala um pouquinho da 179, o que é, o que você acha dela. Perfeito. A 179, pessoal, ela trata especificamente sobre transparência, que era o último pilar que a CVM quis tratar, né? Que era transparência, fim da exclusividade e modelo societário. Ela tem três grandes assuntos que estão lá. A transparência, a CVM soltou numa única
norma, que é a 179, e a transparência não só para o assessor, uma transparência para toda a cadeia de valores imobiliários. Então, a plataforma agora também vai. Não é só o assessor. O que que eu quero dizer na prática? O que que acontece a partir de junho? Na verdade, a gente nos diz no reunião que vai ser a partir de 24. A transparência passa a ser obrigatória a partir de 24. 24? 2024. Tá bom. Então, daqui praticamente um ano. Então, a norma entra em vigor 2 de junho, mas a questão de transparência, que a CVM diz, olha, trimestralmente a plataforma deverá mandar para os seus clientes quanto que é a remuneração do assessor ou quanto que foi a remuneração do valor imobiliário na cadeia. Tudo que a plataforma recebeu. Isso pode ser trimestralmente. Então, a gente entende que em março de 24, o cliente estará recebendo o seu primeiro extrato mostrando isso. Outra coisa que passa a ser obrigatório a partir. Ele vai mostrar, né? O Hudson negociou no escritório do Dio, plataforma X, e aí vai dizer lá, produto tal, remuneração tal, pagou tanto de comissões, não sei o que. Exemplo, você comprou o CDB do Banco Master, né? Tá lá. Aplicou 100 mil CDB do Master, taxa de 14. Taxa de distribuição, R$ 1.200. Assessor, R$ 600. Mostrar o quanto está embutido em cada produto. Vai ser aberto para o cliente. Além disso, para mim, mais do que mostrar, vem agora a obrigatoriedade do termo de ciência, que já é comum hoje nas gestoras, passa a ser comum agora na distribuição. Todo cliente, quando abrir conta, a partir de 24, ou quando renovar o seu sultabit de 2 anos, porque já tem muitos clientes que abriram, vão dar o aceite tem que ter um termo chamado termo de ciência, no qual a plataforma e o escritório já conversamos com as principais plataformas. A própria plataforma fará esse termo de ciência. O que que é esse termo de ciência? O cliente final terá que dar o seu de acordo, sabendo qual que é a remuneração que o assessor recebe, se o assessor está recebendo uma remuneração toda vez que ele vende um produto, isso será obrigatório para aberturas de novas contas a partir de 24 e para todo cliente. Tem que dar ciência, tem que dar ciência de, ó, Eu venho informado de que tem. ótimo. Transparência total. Só que, último, aí vem a parte polêmica. Para nós, na associação, de tudo da norma, ela foi excepcional. Mas tem alguns pontos da transparência que a gente, acho que a CVM dosou um pouco e deve e deve soltar um ofício explicando. Né? Eu vou citar alguns exemplos. Hoje, quando ela fala de valores imobiliários, ela tá pegando só o universo que ela regula, que é são as plataformas. Então, isso, mas vou dar um exemplo básico aqui para vocês. Você é cliente do Itaú, Banco Itaú. Você comprou, o gerente foi lá e te ligou para oferecer um código. O gerente ligou, você pode fazer isso. Hudson, comprou um código. Aí vai chegar a sua extrato daqui 3 meses, não vai vir para você se tem custo nenhum. Porque, Porque não, porque o banco não está no arcabouço da CVM. Tá? Então, no estatuto do banco, não vai precisar vir isso. Mas eu vendi um código via plataforma. Eu fui lá e vou ter que abrir. Então, o que que vai acontecer? Talvez o cliente vai dizer, não, talvez comprar com a assessora é mais caro que comprar do banco. Porque, ó, do banco tem taxa. Simplesmente não é. Então, a gente falou para a CISEM que vai ter uma simetria de informação. Por que que só o mundo de plataformas vai ter que abrir sua remuneração e não toda a indústria? Porque o produto é o mesmo. Mas só depende da quem vai comprar, então. Porque o banco não é regulado da CGM, né? Então, por isso, eles não são obrigados a abrir. E a gente sabe que hoje os bancos vão fazer do lado deles uma forma de falar sobre isso. A gente teve no passado, do coletinho, né? Aquela questão de venda. Então, está um ponto da transparência que a gente falou, poxa, até que ponto isso é importante para o cliente? É importante, gente, a gente super a favor. Outro ponto que é polêmico, né? Diz lá na norma de transparência que o assessor deverá, caso o cliente queira, mostrar o seu contrato quando virou de uma plataforma para outra. Se ele recebeu luvas para sair da plataforma A para a plataforma B. Isso é importante para o cliente. Então, tem algumas coisas que a gente diz transparência. Essa aí não faz sentido. Então, a gente está discutindo com a CVM explicar melhor e talvez mudar. E para as plataformas, Hudson, muda muito, porque a 179, para o assessor, ele só se o cliente perguntar. Para a plataforma, é obrigado, trimestralmente, mandar esse extrato para o seu cliente. Então, as plataformas vão ter que
mudar toda a sua forma, e até questão de lei geral de dados, até onde eu posso abrir, meu contrato com a gestora, eu posso abrir no final. Então, essa parte da transparência é o que está dando mais pano para manga. Então, mas vale citar para quem está nos assistindo, a partir do ano que vem, o cliente terá que dar o termo de licença e o cliente terá que ser informado trimestralmente quanto que nós somos remunerados. Eu brinco que quando o meu cliente souber de fato, como não sabe, ele vai ficar até com dó de mim. Então, fala um pouquinho mais, né? Porque a gente, a última ponta, né? Lá na VAP, a gente fala muito assim. Já fala muito de transparência, mas cadê toda? Se for só uma parte, quem de fato está ganhando com isso? Você, o cliente, Se é para saber, todo, não pode uma parte. Daí é fácil, né? O mesmo CDB vendido pelo banco ou vendido por uma corretora, Da corretora eu vou ter que informar quanto que né? é. Do banco não. Os produtos bancários vão ficar fora, independente de onde o cara comprou. Você quer pegar só os poucos de produtos que ela tem, CRI, CRA, fundo, debênture, não, ações, não. Tudo que está no arcabouço do que é regulado pelo CVM também. Então, as Só do plataformas não intermediário, podem. do perfil estratégico Fala que vai intermediário. ser. Essa é uma norma, até que o pessoal, eu tive um evento do grupo com o BTG e usava esse termo. Essa norma é do intermediário, não é só do assessor ou é de todo intermediário. Intermediário. Entendi. Agora, Tiago, me conta aqui. Até porque a gente, infelizmente, a gente, você sabe, né? Tem aquele nosso tempinho aqui, né? Está ficando aqui, ó. A vida do assessor, do assessor, o mercado de distribuição, a partir dessas novas regras, eu acho que eu falo assim, vai ter consolidação, a gente vai estar acostumado, a gente vai ter certo. Primeiro, sim, antes de responder, Hudson, para você, eu queria aproveitar aqui e falar para quem está nos assistindo, os assessores, que mais do que essa nova norma, todos terão que se adaptar. Então, essa questão do diretor responsável não é opcional, é obrigatório. Então, pessoal, logo que vocês ouvirem esse nosso bate-papo, comecem já a conversar do histórico de vocês, das empresas de vocês, quem conhece, para decidir quem vai ser esse profissional e vale muito a pena ler a norma. Eu conheço muito amigos meus que têm empresas que nem leram a norma nova ainda. Você sabe que assim, um monte de gente que não lê nada, parece que quando o dia a norma, quem é que leu aí? Quem é que leu aí? Quem é que leu? Me explica aí, né? Mas eu brinco que em cada empresa de emergência, somente ele vai ser. Então, para mim, o primeiro ponto é passa-se agora a ter um grau de compliance muito maior. Isso quem ganha? Cliente, porque teremos empresas muito mais organizadas. Um dos pleitos dos setores foi essa questão do sócio investidor. Então, olhando um pouco da indústria, eu acho que o que nós vimos nos últimos anos foi muito plataforma, uma guerra de plataformas para montar os seus distribuidores, né? Que, PVT, que tivemos nos últimos anos. compra escritório, monta corretora, né? Foi isso que nós vimos recentemente nos últimos 2 anos acontecer na indústria, ficou muito conhecido, né? E mais do que isso, além dessa briga, todos os grandes bancos passaram por esse segmento de distribuição. É. Santander com AAA, o Itaú com Ion, né? Safra com Safra Invest, BTG com BTG Digital, XP também, já tem, enfim, todos os outros que você conhece, independentes, Guide, tem outros que trabalham com isso. Então, hoje, o distribuidor já é uma realidade, o assessor já é uma realidade para tudo. O que vai acontecer com a E, nova? aliás, vamos dizer, concorrência é tudo, né? Como mudou esse. Não, e eu falo, a concorrência é tudo de fato. O mercado hoje deu uma popularizada e falo, qual é a minha régua? É a do meu concorrente. Se ele oferece uma coisa para mim, quem ganha? Eu, porque vai ter empresas muito mais pró-serviço, pró-cliente. Então, eu acho que vai acontecer agora. Outra possibilidade do próximo investidor, agora a briga, a disputa não vai ser mais no mundo plataformas, será mais no mundo das empresas. Como eu comentei, hoje tem mais de 1.300 empresas de investimento. Não necessariamente todas ficarão, muitas ainda estão incipientes, vai ter muita sinergia. Poxa, seu escritório é mais focado, sua empresa é mais focada em renda variável, mais em renda fixa. Por que não juntar agora com essa possibilidade que tem de montar holding, de trazer as empresas se aglutinar? Acho que o que nós vamos ver daqui para frente, para a nova norma, é mais uma questão de consolidação entre empresas. Essa fusão e aquisição nesse nível 2, não da plataforma. Por quê? Porque antigamente o dinheiro das empresas vinha uma plataforma, dava, eu brinco que era modelo de concessão, né? Olha, use minha plataforma por 10 anos e me fez assim. Agora não é assim. Olha, eu vou virar teu sócio, estou colocando dinheiro na tua empresa,
para você crescer. Então, hoje as empresas de assessorias, aquelas que conseguirem os sócios capitalistas, vão estar capitalizadas, vão poder fazer isso de fato, poder montar o seu próprio business. Eu acho que isso deve acontecer. Mas, muita gente pensa, poxa, agora vai ter muito sócio investidor. Não, Porque não é aquela muito sócio. não, primeiro, as empresas têm que ter governança. Você viraria sócio de uma empresa que você não tem governança? Entendi. Primeiro você vai crescer. Então, eu acho que primeiro tem que ser as empresas, que a partir da norma 2 de junho, tem que fazer a sua lição de casa. Montar direitos de diretor responsável, criar regras. Pronto, já tem que estar informado agora. Dia 2 de junho, informado agora que é o diretor responsável. E eu falo, e não só isso, a governança, a transparência, porque o sócio investidor, ele vai querer saber como que funciona a empresa. Para poder, porque não é simplesmente porque pode. Né? Eu acho que isso vai acontecer. Então, a gente vai ter, eu entendo, uma consolidação desse mercado, uma profissionalização, porque para atrair o investidor, eu vou ter que estar muito mais organizado, muito mais com governança. Então, Vou botar meu dinheiro aí para quê, né? exato. Então, a parte de treinamentos, e aí falando da Gabi, eu acho que vai ser fundamental, não só para os professores que já eram por conta do PEC, mas para esse profissional estar cada vez mais antenado do que pode e o que não pode ser feito, e para mostrar para o mercado como é a empresa de assessoria, qual que é o diferencial de uma para outra. É isso que vai ter. Então, eu entendo que vai ter um profissionalismo maior, uma consolidação e com a possibilidade do sócio investidor, essa indústria ganha uma forma mais de aporte de capital. Porque antes, quem poderia aportar nessa empresa? Apenas as plataformas. Uma gestora não podia, agora ela pode. Uma empresa de educação não poderia, agora pode. Então, aumentou muito mais. Então, vai vir mais dinheiro para essa indústria, com certeza. Porém, não para todo mundo. Aqueles que estiverem preparados, por isso que é o nosso bate-papo aqui. Mas é assim, da pura verdade. Não, assim, no final das contas, ainda mais agora, né? Que o crédito está mais apertado, né? O custo de capital está caro, assim, ninguém bota dinheiro em qualquer negócio. Já passou aquele tempo que o dinheiro está torrando, né? Putz, não sei como está estourando o tempo, mas acho importante comentar aqui. Esse começo de trimestre, falando aqui já nesse nosso bate-papo, o mundo de assessoria sofreu bastante. O rumo das empresas baixou muito, e com o Selic muito alto, bolsa um momento que não tão bom, então os próprios empresas não têm um momento de caixa muito tão deficitárias. Tá? Se você for conversar hoje com a indústria de distribuição, ela está passando hoje uma dificuldade, porque impôs-se muito a régua por conta dessa Muito concorrente. muito concorrente. A margem diminuiu, porque os produtos agora, os spreads, para poder continuar sendo competitivo, baixou. Então, a gente vê muitos escritórios, muitas empresas assessorias hoje operando no vermelho. Por isso que eu entendo que vai ter uma consolidação também por conta disso. Aquelas que fizerem seu dever de casa, não só de compliance, de diretor responsável, mas também de austeridade, de ser lucrativas de fato, essas vão ser as consolidadoras. Então, estão passando uma dificuldade que é importante. Até aproveitar aqui e fazer essa última pergunta para você, cara, assim, você acha que a gente teve um crescimento alto porque a gente veio numa maré muito boa, né? Agora a maré baixou, vamos chamar assim. A gente está agora naquele momento de mercado de acomodação, que passou pela euforia, e agora é o ciclo de acomodação. É isso. Eu acho que não, por um único motivo, porque a nossa indústria ainda é muito pequena. Putz, hoje, se for contar, ainda mais de 80% está na mão dos bancos tradicionais. Então, ainda tem um oceano azul para ser ainda trabalhado pelas empresas de assessoria. E o segundo ponto que eu adiciono, a diversificação de produtos e serviços. Quando eu comecei lá como comentei no começo do nosso bate-papo, eu era monoproduto. Ou seja, se a bolsa tivesse mal, eu não fazia receita de jeito nenhum. Eu tinha não vende. Agora, esse monoproduto. As empresas assessorias que não evoluírem e começarem a olhar para outros produtos e serviços para oferecer para o seu cliente, como a parte de previdência, seguro, offshore, parte de lá fora, hoje já está começando a ter normas para poder trabalhar produtos lá fora com o cliente. Então, ampliar o seu leque de serviços, porque, pessoal, saibam, hoje uma empresa de assessoria, ela é serviço, é qualidade que eu ofereço para o meu cliente, um serviço de qualidade de assessoria de investimento. Se for monoproduto, se eu ficar com hoje só oferecendo bolsa e renda fixa, eu fico refém que eu digo Banco Central e Bolsa, não depende de mim. Se eu aumentar o espectro, eu vou desenvolver. Muitos amigos meus, lá em 2012, quando veio o home broker, morreram as empresas de assessoria, porque pararam de cobrar a corretagem variável. Falou, olha, antes eu cobrava
meio por cento de corretagem, agora é 4,90 por broker. Muitas empresas quebraram. Naquela época de agentes autônomos. Por quê? Porque era um produto. A mesma coisa agora. Então, te respondendo, eu acho que ainda não estamos de acomodação, porque ainda muito do dinheiro já está nos bancos e vão migrar pela Tá. evidência. Pode Segundo ponto, porque é possível a diversificação de produtos e serviços que quer. Porque o cliente do setor é confiança. Se ele faz investimento, ele vai fazer outros produtos também com esse setor. E ele sentir qualidade. E por isso que termina aqui dizendo, para ter uma qualidade e eficiência, tem que estar bem treinado, bem educado, e por isso o assessor tem que estar estudando sempre surgir produto novo, serviço novo para oferecer. Porque o Brasil não tem educação financeira. Quem leva a educação financeira os clientes é o assessor de investimento. Tá certo. Infelizmente, você já cantou a pedra aí que estamos acabando, é verdade. Te agradeço muitíssimo, muito mesmo. Te agradeço de coração esse bate-papo. Aprendi, acho que foi muito esclarecedor para quem está nos ouvindo, tá? E já fica aqui o convite para em breve se voltar de novo. Eu que agradeço a sua audiência, a todo mundo que está nos ouvindo. Um abraço a todos e Wilson, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, Diego. Gente, abração aqui. Esse episódio sempre um investimento aberto. Primeiro, valeu, gente.